Com sua natureza calculista, um deus não deixaria facilmente seu reino divino uma vez que fosse criado. O reino serviu como a melhor das defesas para seus corpos verdadeiros. Mesmo que quaisquer avatares que eles enviassem fossem mortos, eles poderiam ser compensados com o tempo, mas a morte de seus corpos principais seria uma morte verdadeira. Naturalmente, Leilin também aprenderá sobre esse método, posicionando seu verdadeiro corpo em seu reino divino enquanto iniciava a incessante tarefa de desenvolvê-lo e seus recursos. O burburinho sobre a ascensão de Leilin morreu depois de um tempo, mas ainda havia alguma turbulência no escuro. O Papa Chief, da Igreja da Serpente Gigante, infiltrou-se no plano material principal com um grupo de sacerdotes de elite, começando a divulgar os feitos de Leilin. Chief era um padre lendário, e a habilidade dos numerosos sacerdotes de lançar magias até o nível 9 simbolizava o poder de um deus verdadeiro. Com tal apoio, a Igreja da Serpente Gigante desenvolveu-se rapidamente no plano material principal. Tudo começou com os mares do sul, quando um grande número de marinheiros, piratas e aventureiros começou a abraçar o novo deus do massacre. De lá, ele se espalhou para o continente, sem ser impedido pela Igreja da Proteção, que agora reconhecia a divindade de Leilin. O dever da Igreja de El era atacar falsos deuses e proteger as igrejas dos verdadeiros. Independentemente de sua indignação, eles só poderiam desistir de sua hostilidade a Leilin. O domínio e os deveres de um deus impunham grandes limitações a eles, e na maioria das vezes, nem eles mesmos conseguiam romper essas barreiras. Violar suas próprias leis faria com que a posição de El diminuísse, e ele poderia até perder sua posição e cair. É claro que o Deus da proteção não impedindo-os não significava que outros deuses também não estivessem. TYR decretou que Leilin era um senhor de Bator, afirmando que seria sua missão derrubar o malvado deus do massacre. Mistra fez o mesmo e teve um efeito muito maior. Com o poder do Veave na mão, ela teve uma grande influência sobre magos que fizeram com que a Igreja da Serpente Gigante não conseguisse obter nenhuma poderosa. Essa tendência definitivamente continuaria. Felizmente, os caçadores de demônios tinham habilidades mágicas, permitindo que a igreja se movesse por enquanto. Se algum problema surgisse, seus clérigos ainda poderiam desempenhar o papel de magos. Assim como as batalhas entre deuses eram longas e prolongadas, o mundo secular era o mesmo. Sob o Papa escolhido por Deus, a Igreja da Serpente Gigante trabalhou tenazmente para expandir-se no plano material principal. Eles lutaram com Mistra e TYR com inteligência e coragem, a situação provavelmente permaneceria em um impasse por um longo tempo a menos que algo grande acontecesse. Na superfície, o plano do material principal foi gradualmente se acalmando. Numerosos deuses haviam ascendido ao longo dos tempos, e a aparição de outro deus menor apenas fez com que os habitantes do mundo dos deuses ficassem um pouco surpresos. A influência de sua ascensão foi realmente bastante limitada. Além disso, a agitação no norte atraiu muito a atenção de todos. Como a maior fonte de fé e almas, o plano material primordial tinha numerosas existências poderosas de olho nelas. O desastre depois do desastre ocorreu e a guerra nunca esteve ausente do continente. Outra rodada de batalha foi iniciada após o período de calma. A guerra desta vez foi lançada pelo Império Orc. Tendo passado o inverno acumulando recursos, eles conseguiram mobilizar suas tropas e material enquanto se preparavam para livrar o mundo de seu inimigo, a Aliança da Lua Argêntea. A Aliança em troca levantou-se em resistência. Chefiado por Alustriel, eles também estavam se preparando ativamente para a guerra. Tumor teve que eles até obtiveram o apoio do velho mago, Elminster. Mais importante, a deusa da trama e o deus da justiça tinham agora oficialmente unido, o apoio de TYR dando a Alustriel a base para lutar contra os orcs. Um número de aristocratas que perderam seus feudos também se uniram, dando-lhe reforços. Muitos aristocratas do norte acabaram se sentindo miseráveis depois da guerra, sendo anexados por outros nobres. Agora, todos esperavam desesperadamente que a Aliança da Lua Argêntea recuperasse seu território original, se vingando dos orcs. Se Alustriel ainda não conseguisse obter uma vitória decisiva, a Aliança de Lua Argêntea provavelmente seria enterrada nas páginas da história. Assim, com nobres lutando por terra, plebeus lutando por vingança e Alustriel lutando para restaurar Lua Argêntea para sua glória, a névoa da guerra encobriu todo o plano material primordial.
Com forças divinas sendo lançadas umas contra as outras no norte, o incidente da ascensão de Leilin foi ainda mais suprimido. A nova lua argente era o núcleo da aliança. Com suas ruas limpas e espaçosas e as luzes mágicas de ambos os lados da estrada, o lugar parecia ser o mesmo do passado. A antiga lua argente servia atualmente como a capital do império. Para Alustriel para construir uma réplica mostrou sua determinação. Infelizmente, a cidade mais nova era um pouco menor e mais sobrecarregada devido a condições limitantes. Apenas alguns pedestres estavam na rua, e os guardas e cavaleiros ocasionais podiam ser vistos correndo. Um grande número de lojas havia fechado, as nuvens de guerra afetando tudo. Asterisco Clang. Tudo. Asterisco nessas situações, uma equipe de cavaleiros vestidos com pesadas armaduras de prata com o emblema do Deus da Justiça estavam atualmente selando as ruas inteiras. Cavaleiro Sagrado, Lady Rafinia. As tropas estão prontas. Um paladino saudou Rafinia. Parecia que sua posição na Igreja da Justiça aumentara mais uma vez. Milímetro, Rafinia assentiu com indiferença, olhando para os prédios familiares em volta dela e aparentemente recordando seu passado em lua argêntea. É realmente semelhante. É uma pena que não possamos voltar no tempo. Rafinia lamentou amargamente em seu coração. Sua missão havia terminado em fracasso, e só depois ela soube que era apenas isca. Enquanto ela estava na superfície, uma verdadeira equipe de elites foi enviada com Amster para conduzir uma operação secreta. A falta de confiança fez Rafinia sentir raiva nas profundezas de seu coração. No entanto, ela não podia fazer nada sobre isso e foi esse arranjo que permitiu que ela evitasse a armadilha mortal que era a Ilha de Banks. A equipe de Amster sofrerá pesadas baixas e ele próprio morrer uma vez. O homem conseguirá se ressuscitar com um clone que continuará preparado, mas ainda assim era basicamente aniquilação total. A Igreja da Serpente Gigante certamente descobriu sobre nós então. Então eles nos trataram como insetos e não prestaram atenção em nós. Não foi por isso que conseguimos ir embora? Rafinia estava cheio de amargura. Quando as costas que ela vinha perseguindo tornaram-se tão poderosas, e ainda assim se tornaram tão perversas e aterrorizantes a ponto de considerá-la uma formiga cuja existência seria descartada? Adicionando insulto à injúria, Rafinia não tinha sido punida após seu retorno, ao invés disso, subindo de pé. Ela sabia que isso não se devia a qualquer mérito da parte dela, apenas alguma consideração pelo futuro. O que? O que está acontecendo? Ela mordeu o lábio, sentindo uma intensa emoção corrompendo seu coração. Se Leilin ou TYR estivessem presentes, eles notariam que ela estava passando por uma mudança extremamente singular. Leilin tinha deliberadamente mexido com ela antes, fazendo com que o agora lendário paladino questionasse lentamente sua própria fé enquanto ela se afastava de seu alinhamento original. Um vislumbre de poder vermelho escuro se desenvolveu na alma de Rafinia, escondendo isso de TYR. Justiça e fé. Meu senhor, por favor, perdoe a minha falta de convicção, vou perseverar no meu caminho no futuro. Ela finalmente estabilizou sua alma depois de um longo período de luta, anuncia a todos os empresários e lojistas. Faça isso perfeitamente, são ordens da igreja. Vários paladinos anotaram suas ordens, batendo com força em portas fechadas para exibir avisos carimbados com o brasão de lua argêntea para todos os donos de lojas. Os rostos dos comerciantes ficaram pálidos, o suor cobrindo suas testas gordas e olhosas. A rainha de lua argente ordenou assim para o bem da vida e preparações de guerra dos cidadãos, todas as lojas devem continuar a operar como de costume. Os preços não devem exceder o dobro do seu valor original, e um grupo de supervisão sob o Cavaleiro Sagrado foi formado. Este pedido foi emitido em... Os paladinos bateram nos rostos dos donos da loja com os avisos, ignorando qualquer pedido enquanto continuavam suas operações. Eles não tinham nenhum favor para esses comerciantes gananciosos, vendo-os como sinônimo de ganância e maldade. Esses homens acumulavam suprimentos na liderança até a guerra, reduzindo a oferta no mercado e lucrando com suas ações. Basicamente, todo comerciante tinha sangue em suas mãos, e se os alinhamentos daqueles aqui fossem testados, provavelmente mais da metade deles enfrentaria a morte imediata.
Para tolerar a sua existência e uma duplicação do preço já era grande graça. Por causa de tudo isso, os paladinos poderiam estar se comportando mais ou menos, um nojo evidente em seus olhos. Numerosos gemidos angustiados soaram em Nova Lua Argêntea.